paz, queridos. Que Deus esteja abençoando a sua vida e o seu dia de hoje. O tema da nossa conversa hoje é em que você está pensando. E o texto que a gente vai utilizar está lá em Provérbios 4, versículo 23. Ele diz o seguinte, na tradução da linguagem de hoje: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. É engraçado que por mais que a gente leia certos textos da Bíblia, às vezes a gente vem se atentar, às vezes por uma questão de tradução, às vezes por uma questão mesmo de necessidade a esses textos. E eu vim me atentar a esse texto, a esse versículo em específico, numa época da minha vida que eu precisava muito entender isso. Por isso que eu assimilei tão bem né, as verdades desse versículo e a necessidade desse versículo na sua vida, na vida de qualquer seguidor de Jesus, né? Esse tema do pensamento, esse tema da mente é um tema que a gente às vezes a gente espiritualiza muito, mas a gente trata, nem sempre a gente trata com a relevância que a gente precisa tratar. Paulo fala lá em 1 Tessalonicenses 5 que nós somos espírito, nós possuímos uma mente, uma alma e habitamos em um corpo, né? E a gente fala muito do espírito, a gente fala do corpo e às vezes a gente não tem a mesma intensidade, a mesma intencionalidade de tratar as questões da mente. E a mente ela é um lugar muito poderoso. A mente, ela nos dá essa visão de quem somos. A mente, ela é o campo de batalha onde a nossa carne e o Espírito de Deus, eles estão ali brigando para ver quem é que vai entrar no controle. Porque a mente é o que vai determinar o que a gente faz, como a gente pensa, como a gente age. Isso é muito importante. Esse texto aqui, Salomão, ele está falando por conta do cuidado, Eu tive uma vez a oportunidade de ajudar um amigo, de dar uma orientação para ele, uma pessoa muito próxima, e ele estava num momento muito complicado da vida dele, num momento em que nada estava dando certo. Ele estudava para os concursos, ele não passava, tudo que ele tentava fazer às vezes dava problema, questão de faculdade, questão emocional, um monte de gente, um monte de coisa dando errado na vida dele. E eu me lembro que Deus me tocou para mostrar esse versículo para ele, para a gente tentar virar essa chave aí, e o tanto que isso foi importante. Agora, uma coisa que era muito importante com relação a esse amigo é que ele recebia muita informação externa, inclusive até de pessoas que ele gostava, dizendo que ele nunca ia dar conta, de que ele não era capaz, de que ele era burro, de que aquelas condições não eram para ele, aquelas oportunidades não eram para ele. Então, mesmo pessoas que o amavam e que realmente o amam, elas empurravam na mente dele, no coração dele, esse tipo de informação. E aquilo ali, ao invés de impulsioná-lo, aquilo ali enfiava cada vez mais a cabeça dele no chão. Uma coisa que a gente deixa esse tipo de influência determinar quem nós somos, determinar o jeito que a gente pensa. Tem um outro modelo também de pensamento, é quando a gente pensa demais, né? Às vezes a gente é impulsionado a pensar de menos, mas às vezes também a gente é impulsionado a pensar demais, não é? E quando a gente pensa demais, quando a gente tem todas as certezas de tudo, quando a gente sabe exatamente o que a gente quer, às vezes a gente incorre o risco de tropeçar em alguns aspectos e às vezes até espiritualizar essas coisas. Então, você põe uma coisa na sua cabeça, você põe um desejo no seu coração e você já espiritualiza aquilo dizendo que aquilo ali é vontade de Deus para a sua vida, e às vezes você até pede sinais e busca sinais, e esses sinais você vai buscando esses sinais, enxergar esses sinais mesmo que eles não existam, e você condiciona a sua boa vontade, o seu sucesso, aquela espiritualização. E muitas vezes aquilo ali está travestindo também uma faceta muito
muito complexa, muito errada do jeito que a gente está cuidando do nosso coração. Então, a gente tem esse extremo do pensar mal e às vezes a gente tem um extremo do pensar até bem demais e atribuir a Deus esse sucesso. E às vezes quando vem a frustração, quando não acontece do jeito que você pensa, quando você está pensando muito lá em cima, quando não acontece do jeito que você pensa, porque obviamente não é a vontade de Deus, você culpa a Deus, né? Cuidado. Tem uma história muito interessante de um homem de Deus que ele recebeu uma missão muito importante, ele aprendeu aí essa delicadeza do cuidado com relação aos pensamentos dele. Esse homem ele recebeu uma missão de Deus. Ele era um profeta de Deus e Deus falou para ele, olha, você vai agora lá na casa de um sujeito chamado Jessé, onde você vai ungir o novo rei. O rei que foi ungido antes, ele não era o rei segundo o meu coração, ele era o rei segundo o coração do povo, segundo os critérios de sucesso desse povo, mas agora eu tenho uma pessoa que é segundo o meu coração e eu quero que você vá lá, porque você vai ungir um dos filhos de Jessé como um novo rei. E é interessante porque Samuel, que é esse sujeito da nossa conversa aqui, ele chega na casa de Jessé, ele se apresenta, ele já comunica, já que aquele momento vai ser um momento de adoração, então preparem-se para o culto, vamos fazer um culto aqui, uma adoração, um sacrifício, e nessa ele já vai analisando ali aqueles filhos de Jessé, e ele bate o olho no mais velho, e ele fala, é esse, olha só, o sujeito forte, o sujeito bonitão, olha lá, ele tem iniciativa, olha como ele está ajudando lá o pai nos afazeres ali do sacrifício. Rapaz, é 100% de chance que é esse cara aí, obrigado Deus por essa oportunidade de estar fazendo agora a sua vontade, não é verdade? E ele é surpreendido por uma resposta de Deus. Você não está olhando da maneira correta. O seu coração, a sua mente, o seu pensamento não estão nos lugares corretos, nos lugares aonde eu preciso que eles estejam. Mas como é que a gente cuida dos nossos pensamentos de maneira que a gente não se coloque numa posição nem de inferioridade absoluta, nem numa visão de que, puxa vida, tá tudo certo, eu já sei tudo, inclusive é Deus que está falando, né? O segredo para isso está nesse próprio texto, em 1 Samuel 16, onde se passa essa história, no versículo 7, eu vou ler aqui para você, na versão Almeida, diz o seguinte, olha só a resposta que Deus dá a Samuel quando Samuel é esse cara. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Cuidado com o seu pensamento, Samuel, o mesmo tipo de pensamento que conduziu Saul como rei. Não é esse o pensamento que eu quero. Não é esse o pensamento que eu tenho a respeito do próximo rei. Esse próximo rei é alguém segundo o meu coração e não segundo o seu olhar, segundo a sua ideia, segundo o seu pensamento. Tem um texto muito poderoso, muito importante na minha vida, que eu tenho utilizado ele muito ultimamente, que está lá em Jeremias 29. Jeremias 29, os versículos de 11 até o 13. Eu também vou acompanhar aqui com você rapidamente. Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa é a fórmula do sucesso quanto ao cuidado dos nossos pensamentos. É a submissão desses pensamentos aos pensamentos de Deus. Quando o autor lá de Provérbios fala, cuida dos seus pensamentos, porque do jeito que você pensar, é assim que a sua vida vai acontecer. É isso que vai acontecer na sua vida. Você está condicionando a sua vida aos seus pensamentos. Então, para a gente não correr esses riscos, a melhor maneira da gente cuidar dos nossos pensamentos
é entender os pensamentos de Deus para nós. É entender a visão de Deus sobre os nossos planos. É entender a visão de Deus sobre os nossos projetos. Se nós buscamos a Ele, se nós o invocamos, se a gente vai até Ele, Ele vai ouvir. É isso que Ele acabou de dizer. E Ele tem a intenção de nos dar o melhor. Ele tem os melhores pensamentos. Então, para que você não tenha um pensamento elevado demais, procura a Deus nos seus projetos que você acha que vai ter sucesso. Se você tiver numa pior, impulsionado aí para baixo, desafiado, amarrado em maus pensamentos, procura entender de Deus quais são os pensamentos que Ele tem a seu respeito. Que eu e você possamos a cada dia buscar no Senhor, entender quais são os pensamentos que Ele tem a nosso respeito e que Ele coloque no nosso olho a lente correta, a lente que vai nos dar a perspectiva correta, a perspectiva exata, a perspectiva da vitória. Só para terminar, esse meu amigo, quando ele colocou isso aqui na cabeça dele, ele conseguiu transformar os pensamentos e o coração dele. E hoje ele está bem. Glória a Deus por causa disso. É isso que Deus quer para mim e para você. Não pense que você é demais. Não pense que você é de menos. Busque o que Deus pensa. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra faça diferença nos nossos corações.